Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal, sempre com um convidado muito especial. E você que está ouvindo aí o episódio número 157, prepare-se que hoje o convidado é especialíssimo. Você vai dividir podcast antes desse convidado e depois desse convidado. Você está aí sem saber quem é, porque a gravação ao vivo é no Instagram. Então só quem está ao vivo está vendo quem é o convidado. E você que está ouvindo ainda não sabe. Talvez você já olhou ali na capa, já sabe quem é. Mas eu quero, antes de mais nada, passar a palavra para o Rodrigo Aparecido, defensor público há mais de 10 mil anos, o especialista em violência doméstica. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso grande tribuno, o maior tribuno desse país, Hércio Quaresma. Bom dia, João Ricardo, o cara que já fez júri do Iapoque ao Chuí, e o tema hoje não poderia ser outro, né? A gente vai entrar no mais profundo conhecimento do Tribunal do Júri com esse nosso mestre que está aqui, Dr. Hércio. Seja muito bem-vindo. Saravá, senhoras e senhores. Porreta, aqui eu não tenho como negar, eu induvidosamente, sem qualquer resquício de modéstia, sou o maior advogado do Brasil. Eu estou pesando 8 arrobas. Se bem que eu consegui perder uma, né, ou metade de uma. Então a única coisa que eu sou grande é na protuberância abdominal. Galera, prazer falar com vocês, fico muito satisfeito de ser convidado mais uma vez. E dedilhar prosa sobre o Tribunal do Júri é a mesma coisa que conversar na esquina, porque é um negócio que eu faço, tem... Vocês não tinham nascido, eu já fazia essa bagaça. Inquestionavelmente, Hércio Quaresma é um dos, se não o principal nome no cenário do Tribunal do Júri brasileiro. Ele é um convidado que já não é a primeira vez que vem aqui no Clube Criminal, há pedidos e também fazendo aí valer a nossa satisfação de sempre encontrar esse convidado. Nós trazemos novamente Hércio Quaresma aqui, desde já agradecer pela sua disponibilidade, sempre presteza em estar conosco aqui. Toda vez que Hércio Quaresma vem aqui, é uma enxurrada de conhecimento teórico e prático. Então, quero agradecer muito sua presença, meu amigo. Saibam que eu falo e repito publicamente, Hércio Quaresma Firpe foi, é e provavelmente nunca deixará de ser uma referência para João Ricardo Batista quando o assunto é Tribunal do Júri. Eu lembro que antes de pisar nessas terras tão sombrias de plenário do júri, eu assistia reiteradamente vídeos do Hércio Quaresma para aprender, para modelar, para ver como um grande tribuno faz, para que a gente, de alguma maneira, conseguisse reproduzir no plenário. Isso sempre, claro, nunca copiando, mas modelando. Então, tenham e saibam que João Ricardo Batista tem como referência para plenário do júri Hércio Quaresma Firpe. Tá aqui as minhas saudações iniciais e vamos para o que interessa, falar de plenário, né, Quaresma? Um minutinho, fazer um merchan, vi, doutora Michele Abreu, a imputabilidade do psicopata, aqui, ó, recomenda a leitura, viu, galerinha? Doutora Michele está aqui, rendendo homenagem a Vossa Excelência. Eu acabei de vê-la entrar aí. Aqui, você sabe quando é que o advogado está mentindo, Larissa? Não. Os lábios deles estão se mexendo. Então, tudo que o João Ricardo falou aí agora, vocês põem aí 10 mil léguas de distância, viu, galera? Ué, deixa eu começar com uma pergunta que eu, assim, eu acho que deve ser uma curiosidade de todo mundo, né? Qual foi o seu plenário que deu mais trabalho, assim, mais difícil, que você falou, vixe, agora eu vou ter que me meter numa confusão aqui do tamanho do mundo? Todos que eu perdi. Todos que eu perdi. Eu brinco muito o seguinte, eu rotulei há algum tempo, a gente vai cunhando algumas frases na vida. Eu tenho por hábito dizer, Tribunal do Júri não é lugar para aventureiro. Né? Eu não tive a capacidade de falar o que Sobral Pinto falou, que a advocacia não é profissão para covarde, mas como eu não tive capacidade, igual a Michelle, de escrever um livro, eu solto as minhas pérolas, que eu sou uma ostra. Né? O Tribunal do Júri, para mim, não é lugar para aventureiro. Plenário é presença, advogado é protagonista. Já tive até alguns litígios saudáveis com o João Ricardo sobre o protagonismo ser do réu ou do advogado. Né? Então, eu entendo que o protagonismo é do advogado. Quem escolhe o conselho de sentença sou eu, quem define tese sou eu. Então, eu tenho esse posicionamento. E eu rotulo o Tribunal do Júri como o Tribunal das Lágrimas, porque não há vencedores, há sempre vencidos. Né? Alguém pereceu justa ou injustamente, porque houve a legítima defesa que fez com que o cara encontrasse Jesus ou Satanás, e você teve ali alguém que vai ser condenado justa ou injustamente, porque matou por motivo torpe, fútil, com recurso. Então, por questão de vaidade, e eu sou aficionado por cinema, eu sou cinéfilo, já aprendi muita coisa que eu já usei no júri, que vi nas telas,
nas telonas, e é hoje hoje não dá para ir ao cinema, então é dentro de casa, né? Netflix da vida. O Al Pacino naquela cena final do Advogado do Diabo. Ele está transvestido de um jornalista, o Kevin está descendo com a esposa. Fala aqui, vamos fazer uma reportagem sobre um advogado com crise de consciência. Aí o Kevin olha, podemos conversar. Aí já transmuta no Al Pacino, ele vira e fala com aquele semblante dele, vaidade, o meu pecado predileto. Então, o advogado tem essa vaidade. A vaidade de quê? Eu ganhei. Eu tenho um colega que eu fico sacaneando. Vem cá, mas você só publica quando você consegue o êxito? Isso é fraude ao consumidor, brother. Tem que contar que um dia a balança da justiça vai pender para outro lado. O que eu vendo é trabalho, eu não vendo resultado. Então, essa questão de falar que ganhou, que perdeu, sempre há derrotados ali. Alguém morreu. Uma vida humana foi exterminada. E qual que é o móvel disso? As 3 barras. Ouro, como é que é? Barra de rio, barra de sal e barra de ouro. Dinheiro, mulher e terra. Né? Hoje nós podemos colocar a barra de droga, que é muitos dos crimes. Eu tenho até uma preocupação, eu tenho um grande amigo, vou dar o nome dele, eu vou só falar o que ele fala. Ele fala em narcomicídio. A partir do momento que você fala em narcomicídio, você está fulminando o seu cliente. Você acabou de conseguir ali uma qualificadora no motivo torpe. Porque a torpeza está envolvida hoje no quê? No crime doloso contra a vida e vinculado ao tráfico. Você falou em narcomicídio, você acabou de condenar seu cliente para associação para o tráfico. Mas é aquela... E tem um ponto muito importante, você está falando aí sobre motivação. Por incrível que pareça, amanhã eu vou fazer um júri, que eu estou no interior de Minas Gerais, cidade de Ervalha. Eu vou fazer um júri que não tem motivação. Não tem motivação. O réu não tinha motivos para cometer o delito. E a tese aí, o Ministério Público está assistindo, é negativa de autoria mesmo. Então, uma das coisas que eu não sei se o Quaresma concorda comigo, uma das coisas que mais tem que ser discutidas no tribunal do júri, em defesa do cliente, é motivação. Às vezes a motivação existe, às vezes a motivação que o Ministério Público coloca é inexistente, ou incompatível com a qualidade ou as características pessoais do acusado. Motivação é algo que o ser humano como um todo, ele entende antes mesmo de aceitar a autoria ou não do acusado. Ninguém mata a outra pessoa por nada, sem motivos. E o fato de não ter motivos é algo que muitas vezes absolve o seu cliente, vale muito mais que prova. Quando você prova que não há motivos para o acusado cometer o delito, você consegue, de alguma maneira, descredibilizar todo um processo que busca colocar o seu cliente ali na berlinda, né? Eu ouso divergir de você que tem cliente que mata sem motivo, sim. Eu tenho um caso específico do cidadão. Tem, mas em tese, em sede de defesa, com negativa de autoria, a questão, por que o cara matou? Né? Quando é que o tridente de Lúcifer tocou aquela criatura para ele desencarnar o outro? Porque eu tenho um, né, que eu defendi, dizem que o cara fazia parte da organização criminosa, mentira do capeta, né, e ele trocou tiro com a polícia, o cidadão estava acima de uma moto, e até agora o rapaz não sabe que morreu. Ele chegou e deu um tiro na cabeça do caboclo. O caboclo desencarnou, e o cara não sabe que morreu até hoje. Não matou sem motivo nenhum. Mas dentro desse contexto que você está trabalhando, que você vai trabalhar amanhã, qual que é a motivação? De onde é que surgiu a necessidade ou o móvel para esse cara matar alguém? Isso é uma tese bastante interessante com relação à defesa, quando você nega a autoria. Quando você tem autoria determinada, como é que fala? A ausência de motivo não quer dizer que o motivo é fútil. Né? Nós temos pacificado na jurisprudência já. Mas quando você está discutindo o quê? Não autoria. Quando você discute autoria, isso vai para o espaço. Né? Não vai para o espaço. Você tem motivo para isso. Deixa eu até fazer uma pergunta, porque essa era a minha dificuldade, João, quando eu estava no plenário. Como explicar que algo que não tenha motivo não é um motivo pequeno, não é um motivo fútil? Porque o jurado não consegue, na minha visão, assim, entender isso. Ele olha para aquilo e fala, cara, o cara não tinha motivo nenhum e matou o cara, ele tem que ter uma pena maior. Sei lá, brigar por essa ausência de motivo é estranho. Me parece que eu tenho que achar qual foi o real motivo, e aí eu vou fazer essa separação que o Quaresma falou, né? Não tô falando de negativo de autoria, tô falando, olha, foi ele falou que foi ele. Eu vou ter que procurar um motivo que não seja nem fútil nem torpe, o que é difícil, porque falar que, olha, ele matou sem motivo algum, não fica estranho, pelo menos pra mim, não sei o que vocês acham. É uma situação complexa, tanto quanto aquela que o réu nega autoria e você assume. Ou o réu nega autoria e você quer uma desclassificação. A doutrina e a jurisprudência trabalham isso.
né? Se você pegar uns mais antigos, Heleno Carlos Fragoso, se você pegar a Hungria, ele trata desse assunto, né? Eu estou indo lá como é que fala? Na água limpa, né? Não estou falando não que os doutrinadores subsequentes, Greco, Nutt, não tenham competência para tratar do assunto. Mas lá no Gênesis da coisa, você vai falar que a ausência de motivo, por si só, não é fútil. Agora, realmente, Vanessa, você incutir isso na cabeça de um cidadão comum, né, que o júri é absurdamente heterogêneo. Então, você tem pessoas ali com capacidade, não vou dizer capacidade cognitiva, não, mas com formação mais elevada. Você tem um médico, um dentista, e você tem um cidadão, um homem do campo, que é alfabetizado, que não tem uma cultura ampla nas ciências outras, mas que tem do campo. Me dá um enxada e me manda plantar milho. Eu não sei que hora que é para plantar, não sei que hora que vai irrigar. É capaz de colocar como é que fala? A espiga do... Eu não vou saber colher a espiga de milho, que hora que é o ponto de colher. Então, cada um tem a sua especialidade, o seu doutoramento. Dentro disso, explicar para um cidadão que não é do direito, que a ausência de motivo não é futilidade, demanda você levar a doutrina de jurisprudência para que ele tenha, e de uma forma didática. Eu fiz um júri uma vez com um cidadão que é uma lenda, foi um dos maiores promotores que já tivemos aqui no Tribunal do Júri, Antônio Francisco Patente, que trabalhou também outro que eu conheci, chamado Rogério Del Corsi. E são duas lendas. Eles aposentaram e foram advogar. E nós fizemos um júri em que eu representava a assistente do Ministério Público, que estava na defesa. No curso da peroração dele, o escrivão anotou 50... O escrivão, estou falando de ninguém mais não. O escrivão do juízo anotou 52 palavras que ele não sabia qual era o significado. Você tem ideia de um negócio desse? Você está falando grego por aramaico. Então já não vai conseguir, você não vai... Entrou um alienígena aí, quem que é? Eu estou quieto? Não, esse daí é o perfil que eu tenho, que é voltado a concurseiros, e aí a gente vai trazer o pessoal aqui para esse debate também. Ah, tá. Que apareceu uma onda. Porque eu vi o bullying no negócio, eu acho que eu vi isso aqui também no folderzinho, que eu acabei com. Para de botar esse negócio de doutor no meu nome. É Hércio Quaresma Firpi. E eu gosto do Firpi. Por quê? Porque eu sou italiano, porra. Mas complexo. Olha, você estava falando, cara, casa muito bem. Quando eu cheguei na minha primeira comarca como defensor, fui fazer os primeiros júris ali, e tinha meu assistente lá, que chama Paulo, lá em Brasilândia, uma cidade bem pequenininha aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Eu fiz um primeiro júri, segundo júri. Quando eu terminei o terceiro júri, ele me chamou. Falou, doutor, é muito bonito as coisas que você está falando, mas o povo daqui de Brasilândia não entende nada disso, não. Você tem que baixar um pouco e ser menos formalista. E aí que eu comecei a pensar, falei, poxa, dentro do júri, exatamente o que você falou, eu vou ter pessoa ali que não vai entender se eu falar em dúbio pro réu, eu vou ter que voltar a explicar o mais óbvio e básico do direito, da maneira mais fácil possível. Rodrigo, e olha só, isso que você está falando casa exatamente com o que eu penso com relação a gente falar de motivação. Quando a gente fala, eu faço esse teste, acho que o Quaresma faz isso também, eu sempre, antes dos meus plenários, eu busco minha secretária, uma pessoa que trabalha na minha casa, eu busco contar a história para a pessoa. E quando a gente fala, alguém morreu, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, por quê? Estão falando do meu cliente, matou, por quê? A pessoa quer saber do motivo, e por isso a importância do motivo. E aí eu quero fazer uma dicotomia no que o Quaresma falou ali, que eu gostei demais do que ele falou. Quando é negativa de autoria, beleza. A ausência de motivos, ela funciona muito bem para a tese de negativa de autoria, que é absolutória. Agora, quando a autoria está delimitada, apontando o seu cliente como autor, aí o motivo vai para outro lado, para outra tese, que é a tese de privilégio. O privilégio está estreitamente ligado com o motivo. Peraí, ele agiu por quê? Porque estava dominado por violenta emoção, porque estava morrendo de raiva, porque aconteceu alguma coisa que tirou ele do sério. Então, o motivo, rapaz, eu não sei se o Quaresma concorda com isso, parece que é humano, parece que é algo social. Morreu. Por quê? A pessoa quer saber. Tanto é que quando alguém morre no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente vê que sempre tem alguém ali, ou a gente mesmo fica curioso para saber o porquê que morreu. Tem alguém perguntando o motivo da morte. O motivo da morte é uma das primeiras coisas que o jurado quer saber. O porquê que morreu e quem matou. Tem um promotor de justiça muito bom de serviço, o Dani Salles, que eu não tive o privilégio ainda de degladiar com ele, que é lá do Goiás, que ele fala essa questão que o americano faz uma indagação no sentido com o brasileiro quer saber o motivo, o americano quer saber por quê. Tem uma dicotomia interessante dele. Rodrigo,
o que passava aí perto de você era um pavão? Era, fui mostrar o pavão, acabei saindo, ele ali, ó. A galera, o pessoal perguntou sobre vaidade, né? Você tem que ter cuidado que o advogado não pode ser um pavão, né? Abrir com a cauda daquele jeito. Nós não somos esse negócio. Óbvio, eu tenho um amigo que fala assim, o cidadão que não tem, como é que fala? Eu acho que o cara não tem orgulho, não sabe. Eu vou lembrar, eu esqueci agora, mas tem relação com o pavão. Essa situação de motivação, de privilégio, vai naquela situação. É o caso concreto. Né? Você prepara o júri todo de um jeito, aí chega lá, o réu nega autoria. E aí? Você está pronto para sustentar uma legítima, um privilégio, um decote qualificador, me vem o réu lá e nega autoria. E aí? Tudo que você... Tudo. Porque eu falo, assino embaixo. Assevero. O maior inimigo que você tem no plenário é o seu cliente. O meu, inclusive, padece das faculdades mentais só por ter me contratado. Né? Eu falo, o cara já é alienado mental, já fez a bobagem de me contratar. E o pior é quando ele não me obedece. Que você dá a diretriz. Eu viro pro cara e falo, filho, presta atenção. Eu tenho 31 anos de janela. Se eu não tinha nascido, eu já fazia essa bagaça desse trem aqui. Quem entende disso sou eu. Então, se eu te oriento nesse sentido, é você caminhar nesse sentido. Responder promotor de justiça. Não responde. Responder juiz no plenário. Não responde. Para que você vai responder promotor no plenário? O que o juiz de direito, presidente do tribunal do júri, decide? Aí o pessoal fica assim, mas não vai ficar mal visto? Vai. Aí você esclarece, presta atenção. O juiz aqui não decide nada. Ele só dá a canetada, solta, prende, dá cadeada. O promotor é uma pessoa que não confia em você. Você está desde o início falando, não fui eu. E o promotor passou a instrução inteira tentando provar que fui eu. Minha mãe e o Quaresma me ensinaram que eu não posso conversar com pessoas que não acreditam em mim. Tá bom. Tá dando explicação. Interrogatório é defesa, instrumento de defesa, é ferramenta de defesa, é meio de defesa. Então, dentro desse contexto, João, você vai trabalhar com um processo que não tem motivação. E por que o promotor enfiou o caboclo ali? Você vai negar autoria. Agora, por conta disso, você não pode ter uma tese alternativa, você não vai discutir um recurso, não vai trabalhar com a asfixia, por exemplo. Eu fiz um júri outro dia, tomar uma cadeada do capeta, em que havia asfixia. O que é asfixia? É o meio cruel. Por que é cruel? Que o sofrimento se estende. Eu tenho um problema sério, né? Eu sou um cara curioso pra capeta. Eu arrolei o médico legista e estava ouvindo lá. Eu fiz uma perguntinha besta para ele. Falei, doutor, é cruel porque demora, né? Mas quando você quebra o pescoço na hora, morre imediato, você morre. Então não tem sofrimento. Não, então não é cruel. Não. O cara que assinou o laudo dizendo que o meio foi cruel por conta da asfixia, no plenário, ele falou que não era cruel. Porque a morte foi instantânea. Olha que coisa divertida. Foi interessante. Ué, deixa eu te perguntar. Quando você consegue esse depoimento falar isso, no final, a impressão do jurado, ele consegue entrar nesse looping ou você faz algo mais para pensar o seguinte, não, tudo bem, não teve sofrimento, não é cruel. Ou ele vai pensar, pô, você quebrou o pescoço do cara, amigo. Você foi cruel, não tem como. Se você tomar um tiro do peito, você matou o cara. Se você tomar um tiro na cabeça, você matou o cara. Né? É aquela situação. O que é o júri? É convencimento. Eu digo, eu não sou advogado, eu não entendo, não sei nada de direito penal, processo penal, eu sei advogar. Se você me soltar num plenário, eu sei o que eu faço ali. Né? Não há nenhuma circunstância, nada que vá me assustar no plenário. Nada. E dentro desse contexto, eu sou um Forrest Gump, eu sou um contador de história. Quem contar a melhor história no júri, ganha. Seja com violão, seja com salto ornamental, seja trepando no púlpito igual eu já trepei, seja manuseando arma de fogo, dando tiro na cabeça do colega dentro do plenário. Eu aprendi um negócio há muito tempo atrás, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu fiz isso aqui em Minas, lamentavelmente a advocacia deu um tiro no pé quando acabou com as férias forenses, e nós nunca tivemos férias. Criminalista nunca tem férias. Porque quando tínhamos as férias forenses, eles marcavam o júri de réu preso. Então, se você tinha réu preso que você defendia, induvidosamente você ia fazer júri nas férias forenses. Agora não temos isso,
nós temos 20 dias e olha lá. E no pior período do ano, que é o mais caro. Eu fui fazer um júri com um cidadão, era e nas férias, geralmente, eram promotores cooperadores, auxiliares, substitutos, diabo que o valha. Por quê? Porque os titulares tinham 60 dias de férias, e nós não temos nenhum. Então, eu cheguei lá e vi um cara lá, acabou. Um galinho de briga. Eu falei, vai dar porrada, vai dar merda. Esse cara abusar demais da conta, isso não vai prestar. Fomos fazer o júri, eram 2 tentativas de homicídio, e eu já usava isso há algum tempo. Eu cheguei para ela e falei, posso chegar perto da senhora? Posso. Eu vou me afastar. Na hora que eu tiver a distância que o atirador estava da senhora, só me fala. Eu dei um passo para trás, para. Eu levantei a mão e fiz assim. Foi assim? Foi. Não peguei a arma nem nada. Eu falei, não vou usar a arma. Posso levantar a mão? Pode. Ele deu 5 tiros, deu. A essa distância foi, errou os 5, errou. Não tem mais pergunta, não. Eu sentei e me veio o promotor. Doutor, sou o primeiro advogado que me convence ao longo de 20 anos de Ministério Público que eu não posso sustentar uma acusação em plenário. É impossível que se erre os disparos de arma. Muito bom. Eu falei, porra, legal, o cara, vi que o cara tem consciência. Aí depois eu pensei que o trem ia ficar só no off. O cara foi pro on. Ele contou isso pro Conselho de Sentença, que eu o havia convencido que ele não podia sustentar. Giovanni Mansur Solha Pantuso. Hoje procurador de justiça, um grande amigo que eu tenho, um extraordinário promotor. Tive paus homéricos com ele, homéricos. Ele é autor de um livro sobre recurso especial extraordinário. Não tenho aqui a mão, igual o da Michele, que está no escritório, mas é aquela coisa. Dentro do plenário, você pode evidenciar algo que até então o Conselho de Sentença tinha uma percepção diferente. Essa dinâmica de você apresentar o fato para o Conselho, é óbvio que você não vai ficar pegando o pescoço dos outros e estrangulando, igual eu vi outro dia, não vou dar nome à criatura, não, até porque eu sou, não tenho nenhuma empatia pelo cidadão. Mas você não vai pegar alguém para poder deixar um pescoço. Mas dar tiro na cabeça dos outros, eu já dei. Acabou, ficou assim tentando tirar, eu dei tiro na cabeça dele. Ô, João, deixa eu só fazer um ponto que é bem aqui, e que você faz muito também, e que eu vi com o Erso também, e no começo da minha carreira, na defensoria já, eu não sabia que isso era possível, não conhecia essa regra. Por exemplo, o que o Erso falou agora, exigiu que ele levantasse e se aproximasse da vítima. E é isso que eu queria falar. Eu sempre achei, no começo da carreira, que eu tinha que ficar sentado quietinho no meu lugar na sala, que eu não podia sair nem para ir no banheiro. E eu vejo o João, vejo o Erso na hora da inquirição ali, eles de pé, do lado da pessoa. Pode ou não pode isso? Deixa eu desligar aqui. Vai lá, João, acho que alguém ligou para ele aí. Vai lá você primeiro. Alguém ligou ali, tá? Tô aqui babando, aqui vocês também estão da mesma maneira. Erso Quaresma é um gigante, é um monstro, né? E olha só, o Rodrigo falou de algo que eu e o Quaresma fazemos muito, que é chegar próximo à vítima, chegar próximo à testemunha, olho no olho, apresentar o processo. Muitas vezes a gente vê o inquiridor, né, aquela pessoa que está ali conduzindo a inquirição, sentadinho, aquela dinâmica fraca, e no final das contas, não sei se o Quaresma concorda comigo, mas não há uma prova mais visceral do que aquela produzida na frente do jurado, ao vivo, onde você tira aquela declaração do policial, da testemunha ocular, né? Onde você tira aquela informação. Uma coisa é apresentar aquela informação já prestada na instrução. E quando você extrai aquela prova ali, na frente dos jurados? Isso é algo que tem que ser dinâmico. E eu já vi o Quaresma fazendo muitas vezes, já tomei e tomo ele como referência para chegar perto da testemunha, para apresentar o processo para a testemunha, uma declaração anterior, para olhar olho no olho, para levantar a mão. Aquilo, inclusive, pode ser o início de uma possível sustentação de teses ali veladas, ainda que antes do debate. Concorda, Quaresma? É por isso que eu tenho urticária de júri virtual. Eu já fiz no Paraná 2, aliás, 2? Não, 1. Fiz um no Paraná, em que a colheita da prova se deu, inclusive, de forma virtual. A oitiva, a inquirição foi virtual. Você não consegue, né? Se a testemunha começar, aspas, a ser apertada, basta apertar o off ali, caiu a conexão, ela se recupera, porque o jurado não tem a percepção se o cara está tremendo, se o cara está com cara de que está mentindo, né? Às vezes a imagem está turva. Aqui nós estamos com a qualidade mais legal, mas tem lugar que a imagem é assustadora. Assustadora. A qualidade da internet é horrorosa. Então, eu não gosto desse negócio de júri virtual.
né? Eu tenho por hábito dizer que quem criou isso, a mente que edificou essa proposta, estava sob efeito de substância alucinógena ou purgativa, né? Porque júri virtual é para quem nunca fez júri. O cara nunca entrou no plenário. Eu me lembro de Eu tenho... assistir um dos primeiros júris virtuais que aconteceu, em que, de repente, eu vi um advogado entrando na sala e acabando com o júri sem ser o advogado do processo. Eu conversei com você ou com o Estoquieto? Foi com o Estoquieto, não foi? Foi. Foi, eu tava gravando o negócio lá, me inventar, eu quieto, bicho, eu sou um cara sossegado, eu não arrumo confusão com ninguém. Tô quietinho aqui, igual Neves da Capitinga, me toca o telefone, pô, Gareza, tá tendo um júri virtual. Eu falei, é mesmo? Pra modo de que e onde? Ah, lá em Pós de Caldas. Me dá o link aí. Eu peguei a câmera, coloquei aqui e falei, olha, galera, isso aqui, eu tava de training, inclusive, tava de roupa de ginástica. Olha, eu vou gravar aqui para nós entender o que é essa bagaça de júri virtual. E acessei, algum desavisado, não sabia que era o Quaresma, recepcionou lá. Aí dá uma pouco caiu. Aí eu vou tentar de novo. Olha só, eu sou assistente, é publicidade dos atos, vou lá voltar para assistir o trem. Voltei, dá uma para outra promotora. Ah, detalhe. A promotora no gabinete dela, o advogado no escritório, o réu vestido de tomatinho algemado no presídio, que aqui em Minas é vermelho, você vai fazer em Ervalha, se o cara estiver preso, vai chegar de tomatinho. Você tem juiz que ainda até hoje não deixa trocar de roupa, né? Acaba anulando depois. Mas dentro desse conjunto, estava o juiz, e você vai imaginar, o juiz estava com um conselho de sentença no fórum, né? Não, ele estava numa empresa de ônibus, porque a internet do fórum não tinha capacidade de fazer a divulgação. Então ele foi para a empresa de ônibus. Estava juiz, oficiais de justiça e 7 jurados. O tribunal anulou essa bagaça porque os jurados estavam cada um num canto, então a incomunicabilidade foi quebrada. O sorteio foi virtual. Olha que coisa do demônio, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do cão. Aí chegou lá, eu entrei no meio do negócio. Ah, não pode gravar? Eu falei, pode sim. Eu bati boca com a promotora, 5 minutos. E o juiz ou estava tomando um cafezinho, estava dando um rolê atrás da estagiária, né? Ou do estagiário, não vamos discutir questão de cada um tem as suas opções. Eu falo que meu lado feminino é homossexual, é lésbico, gosta de mulher. Então, eu não sei se o juiz estava tomando café, namorando, que diabo vale, que ficou 5 minutos a promotora batendo boca comigo, ou eu sendo massacrado, eu acabei massacrando a moça. E ela, o que eu vou fazer aqui com esse louco que invadiu o plenário? E nem esse tipo de segurança, Rodrigo, nós tivemos. Como é que você faz um júri? Eu estou com a sessão marcada para 28 e 29 de março, em que o juiz me sapecou uma multa de 100 salários mínimos, que eu provei que eu não podia ir no júri, ele falou, não, o senhor tinha que ter escolhido um dos dois. E me multou em 100 salários mínimos. Eu não sei se é inveja ou que diabo que é, porque só me multam em 100 salários, porque eu sou famoso. E não fundamenta. Eles sapecam a multa em 100, por quê? Porque o Quaresma é famoso. Mas é fama, pô. Fama não é fortuna. Ter fama, uma coisa é fortuna. Nós temos um punhado de ator famoso aí que tá duro, morrendo de fome. Né? Eu, graças a Deus, tenho fama e um dinheirinho para pagar as contas. Mas o júri será em Manaus. O cliente está custodiado em Campo Grande. Aliás, eu estarei aí semana que vem. Eu vou conversar com ele. Eu tenho 1 hora para conversar com ele no Presídio Federal. Eu não posso entrar com uma folha de papel, com uma caneta. E o processo tem só 7.800 páginas. Que ficção é essa de plenitude de defesa? Aí a gente começa a ficar apavorado, porque eu aprendi na escola que nulidade absoluta, vício de citação, é algo assim insanável. Outro dia o STJ falando, não, se o réu foi bem defendido pelo defensor público dativo, não há que se falar em nulidade. Então você vai ter uma condenação. Eu não sei nem como é que eles superaram o 366, tá? Mas julgaram o cara que não foi citado. Aí o STJ, se você descastar no conjunto, vocês vão ver isso. Aí depois eu tenho outra melhor. Me vem o STJ, não sei se quinta ou sexta turma, dizendo assim, o direito de audiência é relativo. Porra, meu! Como é que eu vou me defender se eu não estou com cabra do meu lado? Esse júri que nós vamos fazer é um processo de grande repercussão. Dizem que o cliente é faccionado. São 10 mortes. Os Correios tomaram 120 anos de cadeia. Como é que eu vou fazer um júri com um cara estando em Campo Grande, numa telinha igual nós estamos aqui, e eu lá no plenário?
Na hora que eu estiver inquirindo a testemunha, como é que o réu vai chegar? Falou, Quaresma, esse trem não é assim, é assado. Eu tive uma experiência pessoal. Eu sempre briguei para réu presente na audiência. Eu estava lá, o cidadão lá, policial, investigador, entre aspas, ó, o réu em tal dia estava em tal lugar fazendo isso assim, assim, assim. Ele chegou e fez assim para mim, eu fui lá, falou, Quaresma, nessa época eu estava com monitoramento eletrônico. O raio que eu podia, que não era o raio que eu parta, que eu podia ir, esse lugar está fora. Requer para nós a prova disso, a minha execução está aqui o número dela. Eu cheguei pro freguês na minha aula e falei, vem cá, você viu o cara, você contemplou o cara, você sabe como é que ele fraudou a tornozeleira eletrônica dele? É, porque ele estava no monitoramento. O senhor não sabia, não? Ó, eu vou contar para o senhor. Daqui o número do processo, está aqui a guia dele. O cara está monitorado. Ele não podia ir nesse lugar. Ah, quer um detalhe? Não tem nenhuma intercorrência nesse dia. Não tem rompimento, não tem nada. Absolvemos o cara. Agora, por que que eu consegui fazer isso? Porque o diacho do réu estava do meu lado. Eu quero saber, esse juiz lá em Manaus, ele vai ter um probleminha maior do que o mundo. Porque esse júri ele marcou para 2 dias. Eu acho que vai demorar uma semana para 2. Porque eu vou inquirir os caboclos e eu quero me entrevistar com o réu no meio da inquirição. Porque a hora que o cliente falar uma coisa, eu falei assim, espera que eu preciso falar com o réu. Mas, o senhor vai o quê? Brincar comigo? O senhor acha que eu vim para cá o quê? Brincar? Eu sou advogado. E sempre aquela conversa, né? Ah, o cara é perigoso, o cara é isso. E aí ele toma 120 anos de cadeia, que o próximo vítima dele sou eu. Por quê? Porque eu não fiz uma defesa de direito. Eles não se preocupam com isso, não. Eles decretam preventiva por cada ordem pública, conveniência de instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal, que o réu é de altíssima periculosidade. E não preocupa com o advogado dele, não. Você, aspas, toma do cara 100 mil, 50 mil, 30 mil, 1 milhão, o cara toma 120 anos de cadeia sem poder acompanhar o julgamento. Quem que é a próxima vítima dele se realmente for autor de um homicídio? É você. E isso ninguém nunca discutiu. Ninguém teve cara de chegar perto de um juiz e falar, você vem cá, meu rei pegou, pra capeta. O próximo a morrer seria eu, né? Ué, o senhor fala que o cara é o capeta. O cão chupando o manga e cuspindo o caroço. E o senhor não me deixa defender o direito? O senhor está querendo encomendar minha alma para Deus e para o diabo. Como eu sou advogado, eu vou para o inferno. Não tem advogado no céu. Então, são situações que o plenário, eu ouço às vezes, pessoal, o júri pode mudar a sua vida. Pode, o júri pode mudar a sua vida. Você pode fazer uma cagada e o cidadão, o réu, o parente do réu, desencarnar você. Vai mudar a sua vida. Você vai passar do plano terrestre para o plano espiritual. Isso é realidade. Por isso que eu falo que não é lugar de aventureiro. Você tem que estudar, você tem que capacitar. Agora, você tem que tomar cuidado com quem você está capacitando também, né? Tem nem que vem de fábula e ilusão aí que nunca fez nada. Ai. Ô, João, só lembrando que a gente está aqui no podcast Clube Criminal, tá? Esse podcast acontece toda segunda e quarta-feira, sempre ao meio-dia, nessa terceira temporada. Se você quer ouvir o replay, depois vai ficar salvo no Spotify. E, ó, já aproveita ali em cima da cabeça do João, clica naquela setinha, segue o Dr. Écio Quaresma Fipe, o Criminal na Prática, o João Ricardo Batista, para que a gente consiga te avisar dessas lives que acontecem toda segunda e quarta-feira, sempre com um convidado especial. Vai lá, João. Aqui, eu só tenho uma reclamação a fazer. Isso aqui é um programa sério ou um programa de humorístico? Porque o povo tá rindo de mim, tá mangando eu. Não, pô, sacanagem. Eu quero que o pessoal tá ao vivo aqui, ó. O povo tá só no kkk. Solta uma salva de palmas aí, quem tá gostando, quem como eu e como o Rodrigo aqui, ó, estamos aqui só assistindo de camarote esse show que sempre é Écio Quaresma Fipe. E eu quero emendar numa pergunta aqui, uma pergunta que não quer calar. Todo mundo que faz júri já se debateu de frente com esse questionamento. A gente começou a falar no início ali sobre negativa de autoria. Há quem sustente que quando a gente está tratando de negativa de autoria, não há hipótese de sustentar teses subsidiárias à negativa de autoria. E eu, em alguns casos, acabei já sustentando, mas assim, eu já vi pessoas que falam que há possibilidades remotas de se sustentar a negativa de autoria juntamente com outras teses. Quaresma, dá uma pincelada sobre o que você acha aqui, porque a gente quer aprender contigo. Qual é a sua visão sobre teses subsidiárias a negativa de autoria? Jack Stripador, meu grande amigo, ensinou. Vamos por partes. Primeiro, defesa técnica é um trem, autodefesa é outro.
tá? Eu não sei se as senhoras e os senhores já experimentaram o que eu vou dizer aqui agora. O réu confessa, eu nego. O réu nega, eu confesso. Porque ele tem. E detalhe, se eu estou confessando e ele está negando, eu tenho que falar pelo menos 5 minutos, da 1h30 dessa tese dele. Senão o júri será nulo. Porque a autodefesa ela tem que ser sustentada pela parte e pelo seu advogado. Ele pode falar 5 minutos. Fala, estou negando a autoria, por causa disso, disso. Certinho? Excelência, faz constar que eu, defesa técnica, sustentei as razões. Agora eu vou dizer por que esse filho da puta é mentiroso. Por causa disso. Agora, ele ser mentiroso e ser filho da puta não faz dele autor do homicídio. Por causa disso. Uma vez eu comentei com um colega, falei que eu vou chamar o meu cliente safado, sem vergonha, pulsinando e o cacete no plenário. Ele falou, não vai fazer isso. Eu falei, vou. Quanto você quer passar comigo? E foi lá, e perdeu. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, você é pilantra, canalha, mau caráter, sem vergonha, picareta, e todo mundo olhando pra mim, né? Aí eu parei de falar, sentei e comecei a mexer no copo penal. Sabe de uma coisa engraçada, seu réu? Que nenhum dos seus demetes faz você autor desse crime aqui. Os seus, a sua ausência de predicados morais, pessoais, não faz você autor desse crime. Ganhou, júri. Entre aspas, não ganhou, júri. Né? Porque você não é o direito penal do autor, é do fato. O que se julga é o direito penal do autor. Então, dentro desse contexto, negativa de autoria com outras teses. Eu tenho um canal do YouTube que a gente coloca lá muitos dos nossos trabalhos, tem promotor que, inclusive, que assiste aquilo ali para enfrentar a gente, tem promotor que usa, olha, ele só fala isso várias vezes, foi engraçado, mas você não mostrou o resto, né? Porque uma coisa que eu falo sempre, cadeia no Brasil é para 5P, pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido para pegar de farmácia. Erro judiciário, eu tenho 4 ou 5 que são emblemáticos. O Wagner foi condenado a 24 anos de cadeia, ficou 8 em cana e era inocente. Eu não vou mostrar isso? Num contexto geral do que não é só naquele caso específico que o João vai fazer o júri amanhã, em que o réu é inocente, que um delegado, principal testemunha do processo, qual que é? Primo da comadre da madrinha. O primo da comadre da madrinha ouviu dizer que foi o Zé que desencarnou o João. Certinho? Isso é suficiente para pronúncia. Isso é suficiente para condenar. Aqui, deixa eu desligar esse negócio aqui, peraí. Suficiente para condenar. Então, esse é um problema que nós enfrentamos hoje. Nesse canal do YouTube, nós temos o seguinte: um júri em São Paulo, era uma tentativa de homicídio à imputação, a moça perdeu o braço em razão das lesões e o indivíduo negava a autoria. Eu neguei a autoria. Mas, vamos dizer que ele seja um fascínora, mentiroso, sem vergonha, por sinal. E que tenha sido ele. Eu quero que você conte o seguinte: houve ânimos decante, o cara estava e como eu entendo, um cadinho de arma, né? Desde os 18 que eu mexo com essa bagaça, do exército para cá, passei por polícia e advocacia criminal, um APT calça 15 mais 1, 16. Se você não tiver prolongador, pode a 21 e tal. Mas vamos botar 16 azeitona, uma 9mm. Uai, se eu dou só no braço, eu queria matar ou lesionar. Então, ausência de ânimos decante. Segundo, o cara tem 16 azeitona, enfia 5, perde o braço. Por que não finalizou com mais 11? Ausência de circunstância alheia à vontade do agente. Terceiro, olha só, negativa de autoria, ausência de ânimos decante, ausência de circunstância alheia à vontade do agente e desistência voluntária. Porque, olha que legal, por que não finalizou a vítima? Aí o promotor, me apartei, tem determinado momento que ele me solta lá, e me perguntando, eu respondendo, aí ele pode ter desistido. Aí tá porra da desistência voluntária, o próprio promotor concorda comigo. Porque, e o difícil é fazer entender, eu tenho uma postagem que eu fiz, a gente pega uns fragmentos do júri e posta, e eu dou 4 tiros na cabeça e falo, isso aqui é desistência voluntária, no peito, aliás, isso é desistência voluntária. Ah, mas 5 tiros? Você pode dar 5 tiros no peito do cara, encostar na testa dele e falar, seu puto, vou te matar. Fala, vou matar essa merda não. E ir embora. O nome dessa bagaça é desistência voluntária. E se a lesão foi só de raspão, aqui é leve.
Se o laudo complementar não deu perigo, se o laudo médico não deu perigo de vida, é leve. Se o exame complementar não deu para 30, é leve. Com 5 tiros, porra. E no peito. 5 pegou aqui, não deu risco de vida, não ficou em nada. Qual que é o nome? Leve. Então não é a quantidade de disparo. Tem um júri meu recente que o promotor é aquela questão, né? Lei de abuso de autoridade, alterado pelo pacote anticrime. Artigo 15, parágrafo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º. Se o freguês disser que não quer continuar respondendo e a criatura ministerial, policial, judicial, capeta, quiser continuar, está incorrendo em crime de abuso de autoridade. Outro dia, eu sapequei até um trem pitoresco, que vocês que são cientistas, né? Olha só, o advogado insistente no Ministério Público, será que ele pratica o crime de abuso de autoridade? Por quê? Outro dia eu assisti, a ré falou, não quero, e a advogada continuou perguntando. E o advogado não berrou, falou, oxe, carapalha, pode fazer isso não. Tem uma lei aqui. Agora, se falar que não é abuso de autoridade, legal, mas ela não pode fazer isso. Não existe de amplitude de acusação, não. Você não pode fazer consignar, porque o efeito danoso disso é monumental. Você não pode falar, vou constar as perguntas. Porra nenhuma. Com a lei agora de abuso de autoridade, você não pode fazer isso. Então, dentro do seu contexto, responder a sua pergunta, eu fui lá na China para voltar. Não fui em Moscou para ter guerra naquela porra que eu lugar lá. Há possibilidade, sim. Como é que você explica isso para o jurado? Velho, discurso, retórica, contando história. Porque são elementos, é o princípio da eventualidade que eu vi agora outro dia, eu não li o acordo não, que a condenação anulou uma sentença transitada no julgado do STJ por teoria da chance perdida. Só tinha, assim, o primo da comadre da madrinha, ó, testemunhas fantásticas no processo penal. Primo do comadre da madrinha, anônimo, comentário, boato e a inocular. Não é ocular, não, é inocular, que inocula veneno. Essas testemunhas são fantásticas. Pois dentro desse contexto, o que nós temos hoje? Uma situação na qual, quando você for defender, pode ter variação de tese? Pode. O promotor quer insistindo a perguntar em Matosinhos, eu fazendo o júri, eu avisei, não vai responder, só vai responder a mim e aos jurados. Aí me vira o promotor, a juíza não passa a palavra pro promotor. Por que o senhor não quer me responder? Foi na mesma hora, sem acabar de... Excelência, aqui, avisa pro moço do Ministério Público aí que ele pode ser preso por abuso de autoridade. Tem uma lei besta aí de abuso de autoridade, aí, do pacote de crime, que não pode fazer isso, isso, isso. É só ele perguntar que eu vou prender, eu vou dar cana nele. Por quê? Pergunta se o bacana perguntou na hora. Miudinho, caladinho, depois que ele veio berrar, mas na hora ele ficou quieto. Dá para fazer? Dá. É complicado? É argumento, parceiro. Eu vou compartilhar rapidinho uma coisa que eu fiz muito no júri quando era isso, porque eu me via nessa cilada que você está falando. Olha, é negativa de autoria, só que eu tenho outras teses para fazer subsidiárias, né? Que nem você está explicando, por exemplo, uma resistência, ou não teve uma tentativa de uma vontade de matar. O que eu fazia? Eu tirava o meu blazer, que já era um fator de quebrar o padrão que tá ali, né? Então eu tirava o meu blazer, os caras ficavam me olhando, colocava uma cadeira do lado do réu e colocava o meu blazer ali. E explicava para os jurados, olha, hoje nós temos 2 pessoas aqui para serem defendidas. O réu, que é o José, e o João, que vai ser representado aqui pelo meu blazer. O João foi quem cometeu esse crime. O José não cometeu esse crime, ele fala que não foi ele, não tem prova dele. Aí eu fazia toda a tese de negativa de autoria falando do José. Depois eu volto, agora a gente vai falar do João, que é a pessoa que cometeu esse crime. Que eu não sei quem é porque a polícia não foi atrás. Mas o João também precisa ser defendido. Para o João, tem essa tese, tem isso, tem aquilo, porque o João, quando cometeu esse crime, fez isso, isso, isso. Então era uma forma até de eu tirar o foco do meu cliente que estava ali, do assistido da defensoria que estava ali, e não falar que, ó, se ele fez o crime, foi assim. Não, o crime foi cometido pelo João, porque não foi o José. Mas o João também merece defesa. Era essa sacada assim, que eu fazia. É interessante. Agora, eu sou mais cruel que você. Vamos imaginar que meu cliente é covarde, sem vergonha, mas isso não causa tal situação. Quer ver um exemplo clássico? O réu nega a autoria, mas ele agiu por inexigibilidade de conduta diversa, por exemplo. Olha que coisa fantástica no plenário. O maior traficante da quebrada falou que ia comer a filha dele. Porque no plenário, às vezes, você tem que falar comer, não é degustar, é estuprar.
né? É com ele. Mas ele matou o cara. Quando é que ele vai assumir que matou se todo o séquito daquele bandido está lá na região? Então ele vai negar a autoria. Mas você vai contar no plenário e falar, sabe por que ele está negando a autoria? Ele está negando a autoria, porque não foi ele para... Sabe por que ele não está assumindo? Porque a hora que ele for absolvido aqui, que botar o pé na rua, ele morre. Eu posso assumir, ele não pode. Porque são circunstâncias e circunstâncias. Cada nuance que você... Não tem processo igual. Não há nenhum processo igual. A teoria dos jogos lá do Alexandre de Moraes, que ele explora muito bem. Você tem que conhecer juiz, você tem que conhecer promotor, você tem que saber quem concede sentença. Cada um tem o seu credo ou ausência de credo. Eu curto muito a mãe vaca, eu sou hindu, você entendeu? Eu gosto do saravá, do hindu, tal, lá. Mas tem gente que acredita em Deus, legal. Mas você tem Deus com Jesus, Deus sem Jesus. Você tem o Deus dos 72 evangélicos, você tem dos 62, 66. Você tem a Bíblia católica e evangélica. Mas até aí tudo bem, então, você não pode falar de São Tomé pro raio pro evangélico. Mas vamos para a tríplice fronteira. Né? O João tá rodando igual puta, eu rodo igual puta também. Eu falo que eu sou uma Messalina. Para governo, eu tô viajando. Você vai ali para a região de Foz do Iguaçu. Faça um júri ali e começa a falar de Jesus para a comunidade judaica. Eles não têm a menor ideia de quem é esse cara. Quem que é esse personagem? Isso é da história, não é da nossa história. O Deus nosso, que é o mesmo Deus de Abraão, de Jacó, de Davi, da capeta, não tem Jesus na história. Jesus não apareceu. Jesus não é filho do homem. Aí você chega e começa a falar de Jesus ou de Deus para o cara que é muçulmano. Vai adiantar o quê? Então, esse conhecimento, até da questão de religião, de credo, né? Você vai meter o cacete na região de matriz africana, você tem 3 ubandistas lá no plenário, no conselho. Ah, que macumba é coisa do capeta. Pô, você é bicho. Então, esse conhecimento do conselho de sentença, o júri não é só conhecer processo penal, não é só conhecer direito penal. O júri é um conjunto que você tem que se preparar. Medicina legal, psicologia, física, química, o cacete. Plenário não é só, o que eu falo da presença, é do protagonismo, é de não ser aventureiro. Plenário é um conjunto da obra. Você pode até nascer criminalista, mas você sabe, tribuno, né, entre aspas. Porque eu vou brincar, eu sou tribuno, apesar de não ter oratória que essa galera tem, eu já fiz mais de 1000. Eu sei me colocar ali dentro, eu tenho protagonismo, eu tenho presença ali dentro. Eu não sou melhor nem pior, eu sou absurdamente diferente. Ninguém no plenário faz o que eu faço. Não é melhor, não é pior, é diferente. É completamente diferente. Eu tive uma dependência química, eu sou um cara que assume que foi dependente químico no plenário. Você não vê isso no plenário. Por quê? Porque eu sou falível. A falibilidade é inerente. O meu problema é de saúde. Tem nego que tem problema de caráter, né? Tem uns policiais lá que eu falo, ó, o meu vez é de saúde, desse moço aqui é de caráter. Há uma diferença muito grande entre nós. Então, cada indivíduo é indivíduo, né? É um elemento que, assim, que na sua personalidade, na sua formação, vai fazer uma defesa. O que eu tenho muito receio é na falta de capacitação, na falta de qualificação, na falta de estudo. Né? Eu até brinco, o João Ricardo, por que ele faz júri bom? Porque ele assistiu o júri meu pra cacete. E ele aprendeu o que não deve fazer. A partir do momento que ele aprendeu o que ele não deve fazer, começou a fazer certo do jeito dele. Né? Então assiste o Quaresma, assiste o João, né? Assiste o Toron, assiste o Márcio Tomás, assista o Tarcísio. Nessa linha aí de ter que conhecer, né, o juiz, eu falaria que os promotores, se forem enfrentar Quaresma, João Ricardo, tem que conhecer o que vocês vão fazer no plenário, porque senão vão sair de lá preso. Ô, Rodrigo, é aquele negócio, né? Quem faz a fama deita na cama. Eu tenho um histórico, né? A fama me precede, lamentavelmente. Eu sempre pergunto, né? A boa fama ou a má fama? 3 episódios. Nós fomos fazer um júri em Maringá, que eu abandonei o plenário, tinham 2 procuradores da República que estavam o Quaresma lá. Como eu abandonei o plenário, teve o segundo júri. Aí foram 4 procuradores da República. Nós fomos fazer um júri em Curveiro, interior de Minas, foram 2 promotores. Nós fomos fazer um de Enjuara, foram 4 promotores, porque era o Quaresma. Eu tenho por dizer, né? Não é quantidade que é qualidade, né? Ô, Quaresma, quero te perguntar um bastidor aqui que acontece comigo. Na maioria dos processos que eu atuo com outros advogados, eu não junto a minha procuração, eu apareço no dia do plenário, porque
não é nem a primeira nem a segunda vez que quando a minha procuraçãozinha pousa no processo ou aquele subestabelecimento cai de paraquedas no processo, do nada troca promotor. Acontece contigo, Quaresma? Eu estou usando isso, inclusive. Eu tenho um caso emblemático em um determinado estado do Nordeste, que eu não vou contar qualquer, até para o Ministério Público não saber. Fala, garoto! Eu não vou contar qual que eu combinei com o cliente e fiz no contrato, eu consignei isso. Eu estava recebendo, o 422 fui eu que fiz, eu não assinei. O memorial de desaforamento fui eu que fiz, eu não assinei. Aliás, a pessoa fez, eu mexi. A colega fez, eu mexi nele para ser sincero com a realidade, né? Ser altamente honesto. Estou fazendo agora um 422, que eu estava examinando o processo. Você desculpa, até atrasei, porque eu estava concentrado no processo, com uma prova emmaiada de prerrogativa aqui com greve do agente. Eu mandei para o cara, falei que junta, deixa o SUBS para bater na época. Eu não sei o que acontece, não sei se que a gente impõe algum respeito a um temor, entre aspas, reverencial. Porque nós entendemos o que a gente faz. Eu brinco, e eu já falei isso no júri. Me enfrentar não é palatável, não. Eu entendo muito daquilo ali. Eu não sou melhor nem pior, eu sou diferente. Tá? E se eu estiver certo, amigo, sai de baixo. Eu já pedi condenação uma porrada de vezes. Eu sou uma puta cara, não sou uma puta barata. Os meus horários não são, mas sou negociável, né? A gente sabe transacionar. Sem conversar. Dinheiro não cai de árvore, a gente sabe conversar e negociar. Eu já cheguei várias vezes e pedi condenação de quem me pagou no dinheiro. Mas eu tentei o quê? Afastar uma qualificadora, reconhecer um privilégio. Porque outra coisa que eu tenho um medo muito grande são dos vendedores de ilusão da internet. Eu demorei 31 anos para montar um curso que eu viajei 9 praças, chamado Tribunal do Júri da Prática, os embates na porfia dos argumentos. 31 anos para fazer isso. Fiz rodando lá, tivemos 600 colegas que nos contemplaram. Hoje tem gente que ensina a fazer audiência custódia por 20 mil. Eu posso cobrar 100, depende do freguês. O Rodrigo vai me indicar um cliente. A primeira pergunta que eu faço, qual que é a perguntinha mágica, João Ricardo, você sabe? Eu vou me reservar o direito constitucional de não ficar gravado não, essa pergunta mágica. A pergunta mágica é, tem dinheiro? A questão é essa. O pessoal, qual é o seu preço? Depende da casa do freguês. Quem está gravando pode apresentar para todo mundo. Eu não posso cobrar 10 mil reais que eu posso aspas, tomar 1 milhão. Eu não posso cobrar 1 milhão de quem não tem 1.000 pratas. Ninguém conversa comigo hoje se não pagar 1.000 pratas a consulta. Ninguém conversa comigo se é 1.000 pratas, ou virtual, ou telepresencial, ou presencial. Se eu tenho de sair daqui, é 5 contos, mais passagem de hospedagem. Eu trabalho assim. Se eu for atender todo mundo que me procura, eu falo, não tem, bicho, não dou conta, não tem jeito. Então, eu tenho que zelar. Nós chegamos a um status da advocacia, não é nada bom nem nada ruim, mas é algo diferente. Né? Quando o cliente vem conversar comigo, ele vem discutir só preço, porque já conhece meu trabalho. Né? Não é todo mundo que consegue fazer isso no início. Então, você vai começar a fazer o quê? Propaganda de juro que ganhou, e o juro que você perdeu, entre aspas. Você não vai falar, não? Né? Você vai publicar só quando você ganha? Eu tenho um menino que eu falo, você para com isso, você vai se dar mal. Ah, não, Zoom eu não posso. Ah, eu posso. Tomei ferro. Né? Eu coloco assim, a balança da justiça pendeu para o lado da acusação. Decotamos isso, não conseguimos aquilo, convergiu daquele jeito. Quando o promotor pede absolução, eu falo, eu e o promotor pedimos absolução, porque vai parecer que eu ganhei o júri. Não, e é uma coisa que eu recomendo. Eu faço isso em Belo Horizonte, eu tenho prática de fazer isso em todo canto. Eu chego para o promotor, me apresento, tal. Doutor, posso fazer uma pergunta cretina? Lá nas Minas Gerais, onde compra pão de queijo, cachaça e torresmo, nós temos a prosear, nós proseamos muito. Vossa Excelência vai sustentar a acusação? Vou. O senhor não pode... Play bargain, né, que eu acho em inglês, eu não falo, mas é isso, né? Os acordos. Eu falei, cara, você topa o simples? Eu tive um promotor no Rio Grande do Sul uma vez, que um colega me levou lá, hoje eu nem bato bem com esse colega. Eu tenho um piadinho que os caras conseguem me fazer brigar com eles, é uma coisa difícil pra caralho. Mas eu fui fazer um júri lá com um colega, e no plenário cheguei, me apresentei para um doutor, falei, doutor, posso fazer uma pergunta, senhor? Falei, pode.
só topo simples. Ele olhou para minha cara, porque justamente a fama lhe precede. Falei, mas o senhor só quer isso? Só. Meu cliente está preso há exatamente 1 ano. Ele é primário de você ter antecedente, vai ser confesso. O juiz sapecar 8 anos nele, o que não é racional, se der 6, ele vai dar semi-aberto. Eu saio daqui com vara de soltura. O que mais o senhor quer que esse plenário? O cara pegou outro, deu meia dúzia de facada, numa situação meio complexa. Eu não consigo absolver com essa porra. E ele falou, na hora que ele falou lá, falou, doutor Quaresma me surpreendeu. Porque ele chegou comigo, nós conversamos e entendemos que o simples. E eu virei pro réu, eu falei, não tem como pedir a sua absolvição. Então, não é sempre absolver. Quem dá resultado é o jogo do bicho. A gente vem em trabalho, não é resultado. Essa questão de fantasia, fazer 20 mil audiências de custódia, arrematar tanto, não sei o quê. Galera, toma muito cuidado que essas fábulas não existem. Né? Você pergunta, quem que é o seu mentor? O seu mentor entrou quantas vezes no plenário? Quantas vezes, e aí a questão, João, é o seguinte, quantas vezes alguém já viu um processo judicial ser anulado por um vício no inquérito? Eu outro dia tive um trauma maluco. O STJ falou que o laudo definitivo não é necessário para constatar materialidade. Mas puta que pariu, como é que você prova a materialidade? Com exame como delito. Para autuar o cara em flagrante, você tem que ter laudo de constatação. Laudo de constatação. Para condenar, você vai falar que não precisa de laudo definitivo? Ah, bicho, eu não sei mais o que é advogado. Sinceramente, aqui, ó, isso aqui, ó. Pode pegar essas porcarias, pode pegar a Auri, pode pegar Alexandre, jogar isso tudo no lixo, porque esse pessoal inventa um Código de Processo Penal deles. É o CPPJ, CPPM. Código de Processo Penal do juiz, Código de Processo Penal do magistrado. O que nós aprendemos na escola não tem aplicação prática. É assombroso, assustador. Agora, você vai treinar o cara para quê? Ó, você não eu, sinceramente, João, depois você podia me ensinar se eu tenho direito, porque eu já conversei com um grande amigo meu, se eu tenho direito de fazer pergunta para o condutor do flagrante. Porque eu entendo que não. Se eu posso fazer pergunta para a testemunha. Eu nunca vi contraditório em auto-prisão em flagrante. Sinceramente, eu não conheço. Eu posso ser um imbecil que estou no século passado, com o Código de Processo Penal do Código passado, com a lei que mudou e eu não sei dela, tá? Igual o provimento 188, que para mim serve para limpar a bunda. Investigação defensiva também é ficção. Você vai... Vares, veja, você pode fazer uma exumação de um cadáver? Não, né? Você pode fazer uma análise de vísceras, chegar lá no ML agora, o cara acabou de ser apresentado, eu vou pegar alguém no colo, fala, me dá um pedaço do fígado desse cara que eu quero fazer um exame toxicológico dele. Não. Você pode afastar o sigilo do telefone? Não. Não. Então você pode fazer o quê? O óbvio. Né? Rolar testemunha, tem uma câmera aqui, isso não é investigação. Né? No aspecto técnico, se você for verificar dentro do aspecto o que é investigação? Está regulado no CPP. A forma do inquérito está no CPP. Está no CPP. Você não pode fazer busca e apreensão. Tenta um dia, na investigação defensiva, procurar o delator. Em Uberlândia, teve advogado que ficou 3 anos preso por coação do curso de processo. 3 anos. Então, eu tenho medo dessas paradinhas de investigação, essas coisas pirotécnicas, né? Eu, até hoje, não vi, excetuando um caso que o Mário de Oliveira divulgou de um juiz do Ceará, que... deixa eu só responder um negócio aqui. Porque o cara me ligou aqui, está falando que é urgente, eu não sei se é prerrogativa. Falo contigo. Qual pepino? Aí, pelo menos, eu respondo a criatura aqui. Eu não conheço, excetuando um caso que o Papo Criminalista Mário divulgou lá, de um vez, parece que o advogado pediu para acompanhar, o delegado passou por cima e o juiz anulou aquele ato. Qual? Uma oitiva. Mas não assegurou o contraditório. Então, que eu saiba, no inquérito, no auto-prisão em flagrante, você pode acompanhar. Você pode apresentar quesito. Para apresentar quesito eu posso, para levar um testamento lá. O delegado falar não. Qual nulidade vai ter isso? Então, você me contar onde é que alguém, porque dessa pessoa que constrói esse argumento, me mostra uma decisão, que tenha logrado isso.
Eu já anulei, eu já fiz, eu não, tribunal, né? Eu pedi. Eu já consegui a anulação de uma sentença de pronúncia transitada em julgado por habeas corpus. Olha que lindo. Por ausência de exame de tese defensiva na sentença. Eu fiz para o HC. Eu consegui um excesso de prazo em que eu segurei o processo para fazer com o réu preso, eu segurei o processo para fazer alegações finais 8 meses. O ministro Gilmar Mendes, foi o Marco Aurélio. O Marco Aurélio abriu, o Lewandowski me deu pau, o ministro Marco Aurélio me deu, abriu a divergência, e na época o Sepúlveda pertence. Deu um empate, eu levei no empate. Coisa que o Fux hoje quer acabar, né? Empate não é mais da defesa. Eu tô fodido. O ministro Sepúlveda, Vossa Excelência ficou com o processo 8 meses com o réu preso? É claro, vocês demoraram 1 ano para julgar meu habeas corpus. Eu precisava disso aqui. Se eu não condenava, eu ia falar que perdeu o objeto. E ele me concedeu. E disse mais. O que a gente toma na cabeça, né? Encerrada a instrução, superado o excesso de prazo, assumo 52 lá do STJ. Mas quando eu entrei com habeas, o constrangimento já estava caracterizado. Eles encerraram a instrução, foi depois. O problema é fazer desembargador e ministro do STJ e STF entender isso. Eu tenho um acordo nesse sentido. Que não é no momento do julgamento, é no momento da impetração. Impetração. Então, são situações que a advocacia vai te proporcionar, que você vai se deparar. Tem que estudar muito, muito, muito. Atualizar. Jus Brasil, Amo Direito, que mais? Direito News. Tem uma nova aí, não sei, Jus Síntese, não sei, Síntese das Contas, Jus Brasil. Acompanha essas porra toda. Conjur, né, que tem artigos fantásticos. Um tal de criminal na prática. Criminal na prática. Porque você tem o quê? Você tem nego que entende da porra do negócio. Né? Não é fantasia. Vocês têm um projeto do capeta, que tem lá, acho, 200 ou 400 pessoas que estão no grupo trocando experiência. Mas são pessoas que têm expertise. Você não tem o tempo que eu tenho de formado, mas tem muito tempo de janela de plenário. Né? Você roda igual puta, igual a mim. Então, isso te dá o quê? Te dá know-how, te dá condição de chegar e falar, olha, eu já experimentei isso. Eu não estou falando de uma coisa que o fulano fez, não. Eu uso nas minhas palestras, nos meus cursos, coisas que os outros fizeram, uso. Mas na maioria das vezes são coisas que eu fiz. Eu consegui fazer. Êxito e não êxito. Não responder a promotor e juiz e tomar ferro, não responder a promotor e juiz e absolver. Então, cada causa é um causo. Não tem... Gêmeo e Viterino, que vai pagar pensão os dois, só num caso específico que não sabe quem foi o pai que pegou a menina, os dois pegaram, que dá a mesma coisa. Se você tirar isso aí pro penal, não rola não. Cada situação é completamente diferente. Quaresma, eu queria, assim, a gente está caminhando para o final aqui, já passamos um pouquinho, eu queria que você deixasse uma mensagem final para esses advogados que estão aqui, ó, olhando de fora o Tribunal do Júri, olham a atuação de Aécio Quaresma, que está podendo hoje escolher plenários, que cobra consulta, essa vida de plenarista que a gente tanto idealiza, vendo em você, vendo nos grandes tribunos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse pessoal que quer entrar no Tribunal do Júri, que olha para o Tribunal do Júri como um local, uma oportunidade de atuação, que tem consciência de que não é local para aventureiros, mas que tem vontade de entrar no plenário e não sabe como. Deixa uma mensagem para esse pessoal, que eu tenho certeza que você vai poder, de alguma maneira, pegar pela mão e falar assim, é aqui, meu filho, vai por aqui que vai dar certo. Larga essa bagaça e vai fazer medicina. Direito não é para seres humanos normais. Basta contemplar a minha face. Moçada, estudar. Como é que fala? Disco arranhado. Estudar. Contemplar criminal na prática, é olhar o idiota do Quaresma, ver o que realmente entende. De vez em quando é bom até você ver uns idiotas, né? Você vê cada coisa por aí. Outro dia eu vi defesa em coletiva. Eu comecei a falar, pô, você não faz mais defesa em plenário, você faz defesa em coletiva. Então ainda ficando pão pra caralho. Um negócio bem sinistro. Pessoas fazendo investigação tendo um advogado contratado. Eu fico perplexo de assistir algumas coisas que a gente vê odiernamente. O cara andando de helicóptero, o cara andando de Mercedes, BMW, cacete. Gente, vamos entender o negócio. Nós temos a terceira população carcerária do Brasil, do planeta. Terceira. Nós temos 800 mil presos.
pobres, preto, prostituta, pederasta e fudido. Você não vai ficar milionário com a advocacia, não, parceiro. Você tem que trabalhar para ter um bom padrão de vida, para ter condição de educar seus filhos, de morar numa casa legal, de poder vestir legal, de comer legal, de ter estrutura para você trabalhar. Né? Eu fico, João, eu estou assustado. Tem um trem na praça agora que eu fiquei apavorado. Os caras estão vendendo petição. Você manda o problema e os caras fazem a petição. Olha, você que não tem tempo de peticionar, manda para nós vamos fazer a petição para você. Eu vi esse negócio, eu falei, meu pai do céu! Quer dizer que eu vou entregar para o cara aquilo que o cliente confiou em mim? Se o cliente descobrir um negócio desse, eu vou falar, eu vou contratar ele lá, não vou contratar você não. Então, faça você. Estude, estude, estude. Assista o Quaresma, faça completamente diferente do que o Quaresma está fazendo, que você vai lá bem feito. Porque essa situação, né, vá para o criminal na prática, vá aprender, né, porque é necessário o aprendizado. Agora aprenda com quem entende. Tem um punhado de idiota aí que... Ilusão, meu amigo, é só com David Copperfield. Beijo do Goto, foi um prazer ter estado com vocês. Galerinha do bem e do mal, aqui, vou fazer o print para botar no print. Printa nós aí, peraí, vamos fazer caixa inteligente. Vamos fazer aquele print, peraí que eu vou tirar os comentários. Peraí, deixa eu fazer caixa inteligente. Isso, printa nós aí. Cara, o Quaresma aqui no podcast é sempre um momento muito, muito especial. Eu quero te pedir, você que acompanha João Ricardo Batista, Criminal na Prática, aí desenhando direito, aqui em cima tem uma setinha. Segue esse monstro, segue esse gigante. É o maior criminalista do júri que eu conheço. Quero aqui recomendar esse Quaresma FIP. E você, que é do Desenhando Direito ou do perfil do Quaresma, se quiser acompanhar João Ricardo Batista e Criminal na Prática, é só clicar aqui também. Toda vez que a gente encontra com o Hércio, é esse show, é esse encontro tão amistoso, tão agradável, sempre com muita gente. Quero agradecer a você que acompanhou a gravação ao vivo, tá aqui no Instagram. Quero agradecer você que está ouvindo o replay no Spotify. Saiba você que está aqui, que perdeu metade desse bate-papo. É só você ir lá no Spotify e buscar por Clube Criminal. Você vai ver 157 episódios desse nosso podcast. E olha, mais uma vez, digo e repito, Quaresma é uma sumidade do Tribunal do Júri, é a minha referência. Esse cara é uma satisfação toda vez que eu converso com ele. Quero agradecer a sua presença, meu amigo, publicamente. Sabia que não vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a última vez que vocês verão esse Quaresma FIP aqui, ó, dando show, brilhando na Broadway aqui no nosso Clube Criminal. Saravá pra vocês, cambada! Fui! Até mais! Valeu, valeu, valeu! Até mais, ó! Até mais, pessoal! Tchau!